Você sabia que a taxa de desperdício cobrada em restaurantes é ilegal? O que fazer nesses casos? Vou te dar 3 razões de por que ela é ilegal e uma situação onde eu entendo que ela é correta. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou explicar tudo para vocês. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o Paulo Rodrigues, fiz esse canal para informar e para ajudar vocês. Para que eu possa aí conhecer melhor vocês, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e o estado de onde aí você está me assistindo, tá? Já aproveita, se você chegou agora, não está inscrito no canal, já se inscreve, já ativa o sininho, que assim você recebe as notificações dos próximos vídeos. Deixa seu like, porque dessa forma você ajuda o YouTube a levar essa informação para outras pessoas. Compartilha com os amigos, familiares e aquelas pessoas que realmente importam para você, que realmente essa informação vai fazer diferença na vida delas. Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, ao que interessa. Normalmente, uma boa parte dos restaurantes, ela cobra taxa de desperdício. Principalmente os restaurantes onde nós temos aí os rodízios. Rodízio de pizza, rodízio de fondue, rodízio de comida japonesa, rodízio de carne, enfim. A imaginação é o limite para a quantidade de rodízio que nós temos aí hoje. E geralmente desses restaurantes nós temos lá um aviso, nós temos placas indicativas, nós temos isso também no cardápio, tá? Informando que a taxa de desperdício será cobrada. E às vezes colocando um valor fixo pelo desperdício ou um valor por peça deixada na mesa ou no prato, tá? Isso aí vocês já sabem. Muitos donos de restaurantes, eles acreditam que por informar o cliente, por informar o consumidor, ou seja, cumprir com o dever de informação que o Código de Defesa do Consumidor exige, eles já estariam cumprindo a lei, por informar o consumidor que eles vão cobrar essa taxa de desperdício. O que poucos donos de restaurante sabem, o que poucos consumidores sabem, é que essa taxa de desperdício é ilegal. Ela está em contrariedade ao que determina a lei, tá? E por que ela é ilegal? Vou te dar aqui 3 razões de por que ela é ilegal. Primeiro, que isso é um risco do negócio. Então, o empresário, o fornecedor, ele não pode fazer com que esse risco seja repassado ao consumidor. Qual risco? Ele tem o rodízio, então naturalmente sobras podem sobrar, né? Fica até redundante, sobras podem sobrar. Mas aí a pessoa está comendo, ela pode deixar alguma coisa ali no prato, pode existir essas sobras eventuais, certo? Você pode comer uma coisa, não gostou muito, deixa no prato, deixa um resto, deixa uma sobra, deixa uma peça, alguma coisa assim. Então, esse risco é do fornecedor, esse risco é do empresário, ele não pode ser repassado ao consumidor. Segunda razão, o entendimento que prevalece é de que o Código de Defesa do Consumidor, ele traz como uma prática abusiva quando o fornecedor exige uma vantagem excessiva. E essa cobrança seria uma vantagem excessiva. E por ser uma vantagem excessiva, ela seria uma prática abusiva e, portanto, ilegal. Então, essa cobrança, repetindo, seria uma vantagem excessiva, tá? Por quê? Porque o consumidor já está pagando pelo rodízio, aí ele vai ter que pagar novamente pelo rodízio por conta daquela sobra, essa taxa de desperdício ser cobrada, tá? Terceira razão, seria uma obrigação abusiva, colocaria o consumidor numa posição de desvantagem. Então, essa cobrança, tida como uma cláusula aí, ela seria nula de pleno direito, ou seja, uma cobrança que seria nula de pleno direito. Então, essas são 3 razões. Agora vocês vão me perguntar, e o que eu faço nesses casos, já que essa cobrança está errada, já que essa cobrança é indevida, já que essa cobrança é ilegal? O que eu faço? Primeiro
de tudo. É tentar conversar, é tentar ponderar com o restaurante sobre a questão de tal cobrança estar errada, ser abusiva. Primeiro de tudo é isso. Tentar resolver na conversa, tentar resolver no diálogo. Aí vocês falam, mas o restaurante insistiu, o restaurante disse que vai cobrar, não tem conversa. Beleza. Se o restaurante insistir em efetuar a cobrança, então faz o seguinte, tira uma foto onde consta essa cobrança da taxa de desperdício, as placas do restaurante, o cardápio, os avisos que tiverem lá, tá? Faz outra coisa, paga, não tem problema, efetua o pagamento e exige a nota fiscal com a discriminação dos valores referentes ao rodízio e à taxa de desperdício, tá? Lembrando, a taxa de serviço ela é opcional, aqueles famosos 10%. Se você acha que foi bem atendido, paga os 10%. Se você acha que não foi bem atendido, é uma opção sua pagar ou não esses 10%. Mas a nota fiscal, ela tem que constar essa taxa de desperdício, certo? Então vamos seguir. Constando na nota fiscal essa taxa de desperdício, então você pode tentar uma solução administrativa e pedir o valor de volta em dobro lá no Procon. Por que em dobro? Porque essa cobrança foi indevida. Se a cobrança foi indevida, é possível a devolução em dobro, segundo o próprio Código de Defesa do Consumidor, tá? Se não houver um acordo no Procon, aí, como uma última possibilidade, você pode entrar com uma ação judicial, pedindo o valor em dobro e pedindo danos morais, porque você não conseguiu resolver isso de forma administrativa. Você esgotou todos os meios que estavam na sua possibilidade, agora, como uma última possibilidade, você correu para a justiça. E aí você pode sim, eu entendo, você pode sim pedir danos morais, porque houve uma ilegalidade e o fornecedor não quis sanar essa ilegalidade, não quis resolver. Independente disso, de você levar ao Procon esse caso específico em que te foi cobrado indevidamente uma taxa de desperdício, o fato é que você pode levar ao Procon, ao conhecimento do Procon e outros órgãos de defesa do consumidor, qualquer restaurante que esteja cobrando taxa de desperdício. Por quê? Porque essa taxa ela é considerada abusiva. Então, o Procon sendo notificado, os órgãos de defesa do consumidor sendo notificados, eles podem então ir lá, fiscalizar o estabelecimento e até impor uma multa. E essa multa pode até ultrapassar R$1 milhão, a depender de cada caso, certo? Então, deixa para mim aqui nos comentários se alguma vez vocês foram obrigados a pagar taxa de desperdício e se foram, quanto vocês tiveram que pagar. Coloca aqui embaixo nos comentários. Agora, mudando um pouco o assunto, olhando ele sobre outro ângulo, uma situação que eu entendo que essa cobrança ela estaria correta, ela seria justa, tá? O que eu defendo bastante é o quê? A gente ser razoável, a gente praticar o bom senso, a gente ser justo. Nós precisamos praticar empatia, isso falta muito nas pessoas. A gente precisa se colocar no lugar dos outros, tá? Não somos nós que devemos servir as leis, são as leis que devem nos servir. As leis até engasguei aqui. As leis servem para que todos possam estar numa situação de igualdade, numa posição justa, para termos uma pacificação social, certo? Então, uma coisa é deixar algumas sobras no prato, tá? Ou até uma pecinha ou outra na mesa e o restaurante querer cobrar. Isso sim, isso é ilegal, tendo visto que eu já falei da lei, aquelas 3 razões que determinam que essa cobrança é ilegal. Agora, olhem outra situação, a pessoa vai ao restaurante e deixa muita comida. Vamos supor você foi naquele rodízio japonês que você adora, você costuma comer aí mais ou menos 20 peças, mas você acabou pedindo aí 50 peças, ou seja, 30 a mais do que você aguenta comer. E aí você deixa essas 30 peças lá na mesa, no prato. É justo você jogar essas 30 peças
fora, essas 30 peças irem para o lixo, se você aí fosse o dono do restaurante, você iria aceitar de bom grado esse tipo de prejuízo? E a questão não é nem só o prejuízo financeiro. Quanta gente aí a gente tem passando fome, passando necessidade. É justo, correto jogar comida fora? Tá? Lembrando que a vida do empresário do Brasil não é nada fácil, pessoal. Então, a questão nos exageros, não é nem de legalidade ou ilegalidade. A questão é de bom senso, é de razoabilidade. Primeiro, porque existem pessoas passando fome. Eu entendo como absurdo o desperdício de comida. Segundo, porque isso gera um prejuízo para o próprio dono do restaurante. E provavelmente os custos dele aumentando, ele vai subir o preço do rodízio. Ou seja, fica mais caro até para você que está desperdiçando. A título de exemplo, vamos imaginar aqui uma situação. Se a gente leva a lei ao pé da letra, nós temos aqui o rodízio A e o rodízio B. Vamos supor que o dono do restaurante A não gosta do dono do restaurante B, ou seja, vamos supor aí que o dono do restaurante A é concorrente do restaurante B. E aí o dono do restaurante A vai lá no restaurante do dono do restaurante B, leva a família dele com umas 30 pessoas, família, amigo, parente, todo mundo lá pro rodízio. Chegando lá, o que ele faz? Ele quer causar um prejuízo para o concorrente dele, já que ele conhece a lei, ele acha que pode deixar o quanto tiver de comida que está desperdício ilegal. Então, ao invés de pedir uma quantidade de comida suficiente para 30 pessoas nesse rodízio, ele acaba pedindo comida para 100 pessoas. Estão entendendo? E aí ele não come, ele larga na mesa para ser jogado fora. E não quer pagar a taxa de desperdício. Isso é justo? Isso é correto? Então, compreendendo como nem sempre a lei é 100% aquilo, tem situações e situações, certo? Os exageros não podem ser acobertados por esse tipo de situação. Então, botei lá 3 razões porque essa taxa é ilegal. O meu entendimento, de boas partes de decisões judiciais, qual é? Deixou uma sobra, deixou algumas pecinhas, é legal, está previsto na lei. Agora, situações de exagero, deixou lá 20, 30, 40, 100 peças, uma coisa absurda. Não, a lei não pode acobertar esse tipo de situação, tá? É uma situação injusta, a lei não pode acobertar isso. Então, deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que vocês acham desse tipo de conduta. Tá certo isso? Tá errado? Deixa aqui nos comentários qual é a posição de vocês sobre o assunto, qual a opinião de vocês sobre esse assunto, certo? Então, foi isso. Eu acredito que a lei existe para ser cumprida, mas a gente deve sempre usar o bom senso e se colocar no lugar dos outros. Um abraço a todos vocês. Fui!